وهوبا الله 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 يا بلادنا الله. Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do ConteCast, o podcast do Conte Verde. Eu sou Gabriel Salaf, uma honra, um prazer ter você aqui para falar tudo sobre o futebol de seleções na casa do futebol de seleções. Hoje a gente vai passar a régua na Copa das Nações da Oceania, nessa cobertura aí de junho e julho maluca que a gente está fazendo com a Eurocopa, Copa América. O primeiro torneio já terminou. E antes de comentar sobre as competições, sobre a final, a grande decisão, eu convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. Também a se inscrever no Spotify, no YouTube, aonde você estiver escutando esse podcast. É muito importante aí você deixar seu like, sua avaliação, seu comentário, sua interação conosco, fazer o podcast, fazer o ConteCast junto com a gente, também acompanhar nossas novidades. A gente segue acompanhando a Copa América, Eurocopa, com podcasts diários. Fica ligado também, se você puder, apoia.se/ConteVerde com R$10 por mês. Você ajuda a gente a manter esse trabalho, a estruturar cada vez mais o Conte Verde. Se não puder, compartilhe esse podcast com seu amigo que gosta do futebol de seleções, que gostou de acompanhar a Copa das Nações da Oceania, que não estava sabendo, mas ficou sabendo ali que a Nova Zelândia foi campeã, quer saber como foi o torneio? Manda esse podcast para ele também, aproveita para divulgar o Conte Verde. Hoje comigo, o cara que esteve aí ao longo da cobertura do Conte Verde dessa competição, Bernardo Oliveira. Meu Oliva, terminou a competição e mais uma vez um título da Nova Zelândia, longe das surpresas, mas vai ter vários pontinhos aí para pincelar. Seja bem-vindo a mais uma edição. Obrigado, Salaf. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Uma boa noite aí para todo mundo que está nos acompanhando, né? Um bom dia, boa tarde ou boa noite, seja qual hora for. Legal estar aqui mais uma vez para poder falar sobre essa competição e, como você disse, né? Aconteceu o que já era esperado, né? O título da Nova Zelândia, que era ampla favorita a conquistar a taça, mas a gente vai falar um pouco, não só sobre o título, né, dos All Whites, mas também um resumo sobre as outras seleções do torneio, até pensando também, né, já podendo projetar, tendo em vista aquilo que cada seleção desempenhou, a gente já pode projetar também um possível desempenho dessas seleções agora para as eliminatórias, né, já pensando na Copa de 2026. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite, prazer estar aqui para fazer um panorama geral sobre as seleções da Oceania. Pois é, as eliminatórias já batem a porta aí, na próxima data FIFA já tem uma fase preliminar, depois em outubro, novembro e março, ano que vem, tem as definições de quem vai direto para a Copa, quem vai para a repescagem, né? São duas vagas agora para a Oceania, né? Uma direta, uma indireta, para a gente explorar aí essa questão. E como vamos começar falando dos campeões, né, Bernardo? A Nova Zelândia fez um torneio muito sólido, né? Não deu chance para o azar, conseguiu se manter favorito em todos os momentos, se manter superior nas partidas, né? Não teve nenhum momento assim que a gente possa dizer que a Nova Zelândia baixou o ritmo, tirou o pé, permitiu que a outra seleção gostasse do jogo. Não, Nova Zelândia sempre se impôs, a gente sabe, é um nível de qualidade muito grande entre a Nova Zelândia e as outras seleções da Oceania, né, semelhante ao tempo lá da Austrália também, mas a Nova Zelândia tendo esse patamar de mais investimento em futebol. Acho que essa questão de formação é muito importante, que a gente está vendo, né, começar a plantar isso em alguns outros países da Oceania, que vai demorar um tempo para colher. A Nova Zelândia já sai na frente, porque isso acontece desde a década de 70 no futebol da Nova Zelândia, já foi para a Copa lá em 82, né? Então já é uma trajetória de quase 50 anos de futebol, e isso soma muito mais em relação às seleções que têm trajetórias de 20, 30, 10 anos, né? E isso fica provado. E acho que chama atenção o fato da Nova Zelândia ter vencido essa competição com o time olímpico, né? Nova Zelândia na decisão talvez não tenha tido tantos espaços como nos outros jogos, a gente até previu isso, né? A equipe de Vanuatu até conseguiu se posicionar bem defensivamente, porém ali a questão, né, humana, falhas técnicas, a Nova Zelândia aproveitou o erro no começo do jogo, aproveitou um jogador a mais, conseguiu ficar com o título sem surpresas. Mas acho que chama atenção essas duas coisas, né, Bernardo? A disparidade da Nova Zelândia em relação às outras seleções e também conquistar esse título da forma que conquistou, com um time, uma base olímpica. Não é o time inteiro olímpico, mas uma base do que estará em Paris ao final do mês. Sem dúvida, Salaf. Na verdade, mostra, mais uma vez, a disparidade da Nova Zelândia para com o restante das seleções da Oceania, como você falou. Porque a gente sabe que muitas das seleções
né, afiliadas, né, à Confederação, né, de Futebol da Oceania, muitas dessas seleções o futebol é, na verdade, 100% amador, né? São poucos jogadores profissionais, mesmo naquelas seleções que tem até um pouco mais de destaque afora a Nova Zelândia. Muitos jogadores também são amadores, então, evidentemente que a Nova Zelândia sai na frente por ter uma estrutura mais consolidada, por ter, né, um campeonato nacional de onde vem a maioria desses jogadores. Então, todos os jogadores, né, já atuam no profissionalismo, então, evidentemente que isso conta muito, essa diferença de estrutura. E, na verdade, esse campeonato serviu principalmente para mostrar mais uma vez o quanto que a Nova Zelândia está à frente das outras seleções, e que, sem dúvida nenhuma, a gente já pensando, né, numa eliminatória de Copa do Mundo, a Nova Zelândia é a principal favorita, né, a conseguir a classificação direta para a Copa do Mundo. Lembrando que agora a Oceania, né, com o aumento de vagas na Copa, agora tem uma vaga direta, e a gente sabe que a Nova Zelândia sai e muito na frente. E, na verdade, o fato de ter a seleção olímpica tendo esse destaque, como você falou, primeiro mostra mais uma vez a diferença, né, porque a Nova Zelândia jogou sem o time principal. Por exemplo, o Chris Wood, que é o grande craque da seleção e artilheiro, não estava presente. E, na verdade, mostra, primeiro, a disparidade em relação às outras seleções, que jogaram com jogadores mais velhos. E a Nova Zelândia, com um time mais alternativo, sobrou na competição, vencendo todos os jogos, né, por pelo menos 2, 3 gols de diferença, sem sofrer nenhum gol. E, na verdade, também mostra essa revelação de novos talentos. Foi também importante para a Nova Zelândia usar o torneio para mostrar esses novos talentos ao mundo, né, que acompanhou essa competição, jogadores que ainda de pouca idade, que estão surgindo, né, no cenário do futebol neozelandês, mas principalmente no futebol mundial. Então foi importante para a Nova Zelândia lançar esses garotos, né, à prova, e que tiveram um bom desempenho, e mostra mais uma vez a força da Nova Zelândia também apostando nas divisões de base, né, na formação de novos atletas. Isso é muito importante para o país, enfim, como um todo, principalmente pensando já no futuro, já numa Copa do Mundo daqui a 2 anos. Acho que também a gente pode falar desse time dos Whites, os destaques individuais, né? A gente teve o Elijah Just, que é um jogador que joga no Horsens, da Dinamarca, fazendo uma boa competição, e já tem acima da idade olímpica. O Ben Waine, né, fazendo gols, né, sendo um dos artilheiros aí da competição, jogador do Plymouth Argyle, da Inglaterra. E acho que o craque da competição, né? Não é só a gente que está destacando isso, mas de fato foi eleito o craque da competição, que foi o Liberato Kakashi, lateral esquerdo do Empoli, né, Bernardo? Acho que é muito raro a gente ver um lateral esquerdo sendo promovido à bola de ouro. São raras exceções assim, que a gente pode lembrar, assim, e é incrível, porque isso é uma questão muito mais ofensiva do que defensiva, né? Devido até mesmo esse desnível, a gente até brincou, a gente estava até tentando desenhar uma seleção do torneio. E aí, como que você vai botar o zagueiro da Nova Zelândia, sendo que os caras não foram ameaçados quase, né? O Max Kronkop, ele ganhou o melhor goleiro da competição, não tomou gols, mas se você for ver quantos chutes ele tomou no gol, quantas vezes ele teve que fazer, provavelmente eu não lembro de nenhuma difícil aqui. Eu não lembro, não sei se você lembra de alguma. Lembro de alguma outra com mais facilidade, mas difícil mesmo eu não lembro. Mas acho que o Liberato Kakashi roubou a cena, né, Bernardo? Meio atacantes, meio meias. Lateral esquerdo joga no futebol italiano, né? Joga num time aí de, querendo ou não, tradição no cenário da Itália, que é o Empoli, e é um jogador, acho que ganha uma projeção interessante, né, nessa competição aí, onde os jovens jogadores foram aproveitados. Sem dúvida, né? O Ben Waine, como você falou, o Sawaf, ele teve muito destaque, principalmente no jogo aéreo, né? Um centroavante de boa estatura, né? E não à toa terminou como vice-artilheiro, né? Marcando 2 gols em 2 partidas, né? Separadamente, terminou com 4 gols, atrás apenas do Roy Christian, né, de Fiji, que terminou como artilheiro com 5 gols marcados. Mas o Ben Waine mostrou muita presença de área, um bom jogo aéreo, né? Tanto que desses 4 gols, se eu não me lembro, pelo menos 2 foram gols de cabeça, né, em cruzamentos para a área, em que ele apareceu muito bem para poder marcar. Mas principalmente o Kakashi também foi um jogador que apareceu muito bem. O Just apareceu muito bem num jogo, especificamente, se eu não me engano, o último jogo da primeira fase, em que ele marcou gol, deu mais de uma assistência, enfim, teve uma ótima partida. Isso, contra Vanuatu, né? O jogo que, ainda na primeira fase, dando assistência, caindo muito pelo lado do campo, né? Quase como um ponto, a gente pode dizer, e mostrando muita qualidade, né? O Just, e marcando até um belo gol já mais pro final, né? Numa boa conclusão, e mostra, né, mais uma vez, o quanto que a Nova Zelândia pode apostar nesses novos talentos. O Ben Waine, por exemplo, tem apenas 23 anos, né? E joga, né, no Plymouth, né, da Inglaterra, como você falou, e na verdade mostra essa nova geração da Nova Zelândia, sem contar, como a gente falou, com os grandes nomes da sua seleção, não só o Chris Wood, mas, enfim, outros jogadores também, né, já de alguns anos na seleção da Nova Zelândia, e ter jogado, né, eu volto a dizer, ter jogado com essa seleção de uma idade mais nova, né, digamos assim, uma seleção mais jovem, mostra o quanto que a Nova Zelândia
tem, dentro desse cenário do futebol da Oceania, bons nomes, né, para que possa levar a equipe a essa vaga direta, né, para a Copa do Mundo de 2026. A gente sabe, né, que esse torneio também serve como uma espécie de laboratório, né, até para a Nova Zelândia testar esses novos jogadores, né, colocá-los à prova para que eles também estejam, quem sabe, disponíveis, né, nesse ciclo de Copa que já vai se iniciar, né, em setembro já começa a primeira fase das eliminatórias da Copa. Outro jogador também, né, o Barbarossa também foi muito bem, foi outro jogador que apareceu bastante. Max Mata também, principalmente, né, nos jogos das fases finais. Ele, inclusive, marcou o gol que fechou, né, a vitória contra a Vanuatu, que deu o título, né? O jogo ia caminhando por 2-0, já nos acréscimos o Max Mata marca, né, o terceiro gol, e a Nova Zelândia garante o título com merecimento. É outro jogador também que apareceu muito bem, então faz parte também dessa nova geração de talentos da Nova Zelândia, que já desponta como favorita, já pensando nesse ciclo de Copa do Mundo que vai se iniciar em setembro. Max Mata, que também tem 23 anos e atua no futebol inglês. O Barbarossas, que é um pouco mais velho, né? Tem 34 anos, já é um pouco mais, vamos dizer assim, mais veterano, joga no Wellington Phoenix, que é uma equipe da Nova Zelândia que joga o campeonato australiano, né? Então é uma equipe aí que tem vamos dizer, um cenário maior, um deslumbre maior dentro do futebol da Oceania. Então aí são os destaques aí da Nova Zelândia que a gente pode ficar de olho dentro das próximas competições, dentro das eliminatórias. Ex-campeã, né, sem muitos sustos, fazendo valer o favoritismo, mas não tem como a gente não destacar a Vanuatu, né, Bernardo? Vice-campeonato, o Julian Schmeling assumiu a seleção um pouco antes da competição, conseguiu fazer um padrão de jogo muito interessante, né, principalmente defensivamente. Acho que a final mostrou muito disso, né? A gente viu um jogo no primeiro turno, primeira fase, perdão, que foi um 4-0, talvez que o Vanuatu não conseguiu se posicionar bem. Eu senti que o Vanuatu conseguiu fazer isso. Óbvio, faltou a presença ofensiva, né? Teve a questão do azar, que justamente o principal jogador falha no primeiro gol logo no comecinho do jogo, mas depois o Vanuatu consegue encaixar uma defesa e a Nova Zelândia, vamos dizer assim, não tem tanta facilidade de entrar até a expulsão. Aí a expulsão na final acho que muda o jogo, né? E aí a Nova Zelândia consegue achar mais espaço para fazer 2 gols e decretar o título. Óbvio, não conseguiu assustar ofensivamente, isso é um ponto a ser trabalhado, mas tudo aquilo que rola, né, no futebol de Vanuatu, será a primeira vez que Vanuatu chega a uma final, né, isso já é um feito histórico. Um outro ponto, né, que a gente até destacou no pré-jogo da semifinal, foi que Vanuatu, dentre as seleções que disputaram essa competição, ela era segunda pior colocada, né? Fica na penúltima colocação e só fica na frente da Samoa, né? Então é um fato muito interessante. A gente vai guardar aí a atualização do ranking da FIFA que deve sair após a final da Eurocopa e da Copa América. O Vanuatu deve dar um salto muito interessante por ter chegado até essa final. Bom, deve deixar para trás seleções como Papua Nova Guiné, o próprio Fiji, Tahiti, né? Vamos ficar de olho como vai ser essa pontuação de Vanuatu no ranking da FIFA. Mas acho que, dado essa final inédita, né, e também esse salto de qualidade, dessa desconfiança que a gente tinha de Vanuatu no começo da competição, é interessante pelo trabalho do Julian Schmeling, também já avisando, né, essa eliminatória, onde a gente até comentou um pouco disso, né, que essa vaga em questão de segunda força da Oceania, ela está muito em aberta, né? As Ilhas Salomão era uma seleção que estavam consolidadas nesse posto, mas mostravam sinais de desgaste, mostravam sinais que poderiam ser batidas. O Vanuatu bateu as Ilhas Salomão e também conseguiu uma grande classificação na semifinal. Acho que o Vanuatu sai muito fortalecida dessa Copa das Nações da Oceania, mesmo acabando perdendo o título. Sem dúvida, né? E não era o que a gente esperava, né, Salva? Só a gente lembrar do podcast que nós gravamos antes do campeonato começar, nós dois aqui apostamos, né, que a outra seleção que se classificaria junto com a Nova Zelândia seria a Ilha Salomão, que foi, para mim, a principal decepção da primeira fase, né, por não ter desempenhado bem, né, por mais que a questão do treinador, né, entre também em questão, isso é muito importante, mas Vanuatu já se classificou, a gente pode dizer, como uma surpresa, né, estreando muito bem contra a Ilha Salomão, né, aquela partida vencida por Vanuatu por 1-0, em que o time mostrou, né, muita segurança, principalmente defensiva, anulando, né, o Rafael Leai, que é o principal jogador das Ilhas Salomão. E quando o Vanuatu chega nas semifinais, foi algo também que surpreende, né? Eu mesmo apostava que Fiji tinha um certo favoritismo, até pelo que tinha feito na primeira fase, então eu esperava que Fiji, na verdade, fosse até dar mais trabalho do que deu. Na verdade, me surpreendeu muito. A Fiji, naquele dia, teve sua parte ofensiva muito comprometida. Claro, também méritos para o time de Vanuatu, que encaixou uma marcação muito bem feita, né, com os dois zagueiros, né, o Clark e o Brian Kautak, né, que são os principais nomes ali da defesa, a gente pode dizer, de Vanuatu, que se portou muito bem contra a Fiji e chega numa final evidentemente inesperada, né? Já é a melhor campanha de Vanuatu, nunca tinha chegado numa final de Copa das Nações da Oceania, mas que mostra que
é uma seleção que tem margem para evoluir, principalmente já pensando nesse ciclo de Copa do Mundo, né? Quem sabe o Vanuatu, dependendo do desempenho que tiver, pode conseguir, né, a vaga na repescagem. A gente lembra, né, que a Oceania tem agora uma vaga direta e uma vaga na repescagem. Se nós pensamos, evidentemente, que essa vaga direta tem boa chance de ser para a Nova Zelândia, Vanuatu, tendo em vista aquilo que desempenhou dentro da Copa das Nações da Oceania, mantendo esse desempenho, tem sim condições de buscar essa vaga, quem sabe, na repescagem, né? Contra a Nova Zelândia fica um pouco mais difícil. Mas mostrou alguns bons nomes. Além do Brian Kaltak, que já é conhecido, né, pelo seu bom valor, já não é de hoje, na seleção de Vanuatu, outros jogadores também, né, apareceram bem. O Bom Calô, né, como meia, também apareceu bem. No ataque, o Spoke Jack, principalmente, foi um jogador que surpreendeu bastante, principalmente nas semifinais, o jogo contra a Fiji, em que ele marca um golaço no início, né, logo no início do jogo, né, ele traz assim para dentro, acerta um chute ótimo, né, um chute muito forte, sem chance de defesa para o goleiro de Fiji. Outros jogadores também apareceram bem, principalmente no ataque. O Alex Saniel teve bons jogos, Tangis também entrou bem em algumas partidas. O próprio Clark, né, zagueiro lá do Brian Kaltak, embora tenha falhado no momento em que não podia, né, porque na final a Nova Zelândia abre o placar logo com 1 minuto. Uma falha, né, do Clark, ele sai jogando errado, a Nova Zelândia recupera e sai o chute, né, que abre o placar para os All Whites. Mas ainda assim, Vanuatu mostrou ter bons valores e agora com um trabalho até aqui bem feito pelo Juliano Schmeling, mostra que tem essa margem para evoluir, mostrou ser um time organizado, e eu acho que entra até com uma certa moral para essa eliminatória da Copa do Mundo, tendo em vista aquilo que fez durante a Copa das Nações da Oceania, dependendo de como desempenhar, e agora o Juliano Schmeling vai ter também tempo para poder trabalhar essa seleção, já pensando nesse ciclo de Copa do Mundo. E acho que um ponto interessante é que o formato da eliminatória, a princípio, é igual ao da Copa das Nações da Oceania, então vai ser uma final. E final, como a gente já deu para ver, Bernardo, é um jogo que Vanuatu pode, por exemplo, projetando Vanuatu e Nova Zelândia, novamente, é um jogo que Vanuatu pode jogar defensivo e tentar segurar o jogo. E acho que já mostrou um pouco de qualidade para isso. Não sei o quanto você acha que, por exemplo, a expulsão determinou no placar do jogo, da final, mas se você vê que, por exemplo, tendo já essa questão de trabalho, vamos supor aqui que a final é só em março, óbvio, tem que passar por toda a fase de grupos e tudo mais, mas até pensando nas outras seleções, sendo a vaga definida num jogo único, numa final, não sendo tabela de pontuação, porque se fosse pontos corridos, aí sim acho que a Nova Zelândia estava com certeza lá na frente, mas acho que finais indicam isso, né? A gente pode lembrar aqui do exemplo da final de 2016, que a Papua Nova Guiné levou o jogo para os pênaltis com a Nova Zelândia. Acho que pode acontecer isso. Você vê que Vanuatu, nesse processo de amadurecimento de Juliano Schmeling, pode crescer ao ponto de conseguir fazer uma final, já, digamos assim, contra a Nova Zelândia, ou a outra seleção que você viu aí, nesse ponto de conseguir segurar o jogo, amarrar o jogo num jogo único para conseguir uma vaga direta na Copa? Eu acho, Salaf, que aí entra muito a questão de superação, tendo em vista, principalmente, que nesse jogo da Copa do Mundo, como vai ser uma final, como você falou, né, que o vencedor garante vaga direta e o vice-campeão, digamos assim, das eliminatórias, garante a vaga na repescagem, cria-se uma dificuldade para Vanuatu, porque, evidentemente, nessa partida, a Nova Zelândia vai vir com a sua seleção principal, né, para garantir, com certeza, para garantir essa vaga direta para a Copa do Mundo. E a gente viu no último ciclo de Copa, né, para a Copa do Mundo do Qatar 2022, o quanto que isso faz diferença, né? Na decisão entre Nova Zelândia e Ilhas Salomão, a Nova Zelândia goleou por 5-0 sem qualquer dificuldade e garantiu a sua vaga na repescagem, né? Depois viria a perder a vaga na Copa do Mundo para Costa Rica, no jogo em que a Nova Zelândia foi bem, inclusive, né? E aí o Navas estava num dia inspirado, fechou o gol e os All Whites não conseguiram nem buscar um empate. A Costa Rica venceu aquele jogo por 1-0. Mas eu acho que tem muito a ver com essa questão da superação. Por mais que o Juliano Schmeling até aqui tenha mostrado um bom resultado e que monte essa equipe, né, para uma tática, claro que é um jogo, tudo pode acontecer, mas cria-se uma dificuldade muito grande, porque aí provavelmente a Nova Zelândia terá os seus principais jogadores à disposição, né? Vai usar o Chris Wood na zaga, vai ter o Tuiloma, né, que já é um jogador já de alguns anos, né, hoje joga na MLS, mas é também um jogador importante na zaga da Nova Zelândia, e pode até aproveitar alguns nomes dessa geração, digamos assim, que apareceu com destaque na Copa das Nações da Oceania. Então, eu acho que cria-se uma dificuldade até maior para Vanuatu, quem sabe jogando até num campo maior, né? Por exemplo, se o jogo fosse na Nova Zelândia, né? Apenas trazendo como hipótese aqui, isso poderia também trazer problemas para Vanuatu, não só taticamente, mas também fisicamente, né? E a gente sabe que num jogo como esse, o preparo físico, apesar de ser um jogo só, o preparo físico também conta muito, e isso a Nova Zelândia tem de sobra, né? Pela estrutura que dá para os seus atletas e pela disparidade técnica e também organizacional em relação aos adversários nesse cenário da Oceania. Pois é, isso pode ser um ponto aí que você voltou do time principal na eliminatória para as outras seleções. Falando em outras seleções, a gente teve a disputa de terceiro lugar, o Tahiti venceu de virada o Fiji por 2-1. Acho que foi um jogo para consagrar o Roy Krishna como artilheiro isolado da competição, acho que ele merecia.
e também o Terral, né? Provavelmente deve ser a última Copa das Nações da Sunila do Terral, e com 2 gols mágicos, acho, realmente muito bonitos na final, o gol de falta, da disputa terceiro lugar, perdão, o gol de falta para virar o jogo, acho que para consagrar, porém aquela questão, né? Em campo, se a gente fosse pegar, avaliar, a gente sabe que disputa de terceiro lugar é aquele famoso jogo enganoso, né? Que nunca é, vamos dizer assim, que é um jogo que empolga, é mais um amistoso de luxo, porque Fiji, em rendimento, foi essa seleção que, podemos dizer assim, ficou com esse terceiro lugar e também pode até ter jogado mais que Vanuatu, por isso que até foi uma decepção na semifinal. Mas queria que você falasse o que você viu dessas 2 seleções de encerramento, né? O que fica de lição para o Tahiti, que talvez não jogou tanta bola assim, tendo passado de fase, né? E Fiji, que eu acho que Fiji é a seleção que acho que fica eu fico mais empolgado de ver, até mesmo mais que Vanuatu, nesse processo que há da seleção do Fiji desde o ano passado, desde que volta, né? Decide não jogar a Melanesia Cup, vai para os Pacific Games, conquista a medalha de bronze e joga um futebol muito bom na primeira fase e acaba sendo eliminado, né, com jogadores e novos valores que chamam muita atenção nesse meio de campo do Fiji. Queria que você falasse, Bernardo, o que você vê dessas 2 seleções que ficaram pelo caminho nas semifinais e decidiram aí o terceiro lugar da competição. Pensando já um pouco, Salaf, evidentemente que a gente está usando, né, a Copa das Nações como também uma espécie de preparatório para esse ciclo de Copa do Mundo que vai se iniciar. Eu acho que o Tahiti acaba sendo uma seleção muito dependente, né? Principalmente do Terral, é claro que se destaca, e ele na semifinal, aliás, na disputa do terceiro lugar, perdão, ele mostrou isso. E outro jogador do Tahiti que também apareceu bem na primeira fase, né, o atacante, né, que inclusive, agora me fugiu o nome dele, mas que marcou alguns gols, perdão, pela seleção do Tahiti na primeira fase, mas é uma seleção muito dependente desses nomes e que mostrou ter uma defesa muito frágil, né? Principalmente em alguns jogos. Já na primeira fase mostrou isso. No jogo Matheus de Brumério, o atacante. Isso aí, ele mesmo. Ele na primeira fase foi muito bem, principalmente, né, nos jogos, enfim, contra a Samoa e contra a Papua Nova Guiné, marcando gols importantes, mas acaba sendo uma seleção que tem no seu ataque a sua principal força, digamos assim, porque os principais nomes da seleção estão ali, mas é uma seleção que acaba passando muitos apuros defensivamente, né? A gente conseguiu ver isso até contra adversários mais frágeis. Na primeira fase ainda, né, o Tahiti teve dificuldade com isso. E contra a Nova Zelândia isso ficou muito claro. Mas evidentemente, né, que ainda assim, no terceiro lugar, mostrou assim, ter valores, principalmente para poder virar o jogo, e aí entrou a responsabilidade, né? O Terral ali chamou a responsabilidade para si, como camisa 10 e capitão e craque do time, marcando, né, um gol de empate muito bonito, né, que ele recebe a bola ali na altura da meia-lua, corta o zagueiro. Para quem quiser até pode procurar depois, né, o primeiro gol foi muito bonito, e o segundo gol, então, dispensa comentários, né, uma falta perfeita, né, cobrada por ele, a bola bate até no travessão, né, mas sem qualquer chance de defesa para o goleiro de Fiji, e Fiji, na verdade, acabou, como você falou, né, consagrando o Roy Krishna, que já é veterano também, né, já está em fim de carreira, mas é o principal nome, sem dúvida, da história da seleção de Fiji, e que fez um gol de centroavante, né, com toda a tranquilidade, recebendo o lançamento, com toda a tranquilidade para driblar o goleiro e marcar o gol. Então, é também uma seleção que mostrou ter bons nomes, como o Thomas Dunn, por exemplo, que também fez principalmente uma primeira fase muito boa, né, na semifinal e no terceiro lugar, acho que ele ficou um pouquinho abaixo. O Roy Krishna acabou mantendo o mesmo nível, porque na semifinal contra a Vanuatu ele participa bem do gol de Fiji, né, fazendo pivô, né, fazendo passe para trás para a finalização que veio, né, do meio campo de Fiji, e na disputa do terceiro lugar marcando o gol. Mas são seleções que mostram que ainda tem talentos, principalmente no setor ofensivo, a gente pode dizer, mas que ainda precisam evoluir um pouco mais se nós quisermos pensar nesse cenário de possível vaga na repescagem, né, se nós levarmos em conta como uma espécie de verdade que a Nova Zelândia é a ampla favorita a conseguir essa vaga direta, são duas seleções que ainda precisam evoluir, principalmente defensivamente, para tentarem fazer frente às outras equipes. A gente sabe que, evidentemente, que a disputa por uma vaga na repescagem vai ter até um certo equilíbrio. Pois é, eu estou muito curioso para ver qual que vai ser o futuro aí do Thomas Dunn, ele que ainda atua no futebol de Fiji, né? Vamos ver se ele consegue um mercado maior após essa exposição na Copa das Nações da Oceania, consegue ir para o futebol australiano, neozelandês, enfim, ver se ele consegue projetar a sua carreira mais. Eu fiquei com um pé atrás com o Nabil Bed, que era um grande nome, assim, talvez desses jovens jogadores aí de Fiji que chegam. Era um nome que eu estava com muita expectativa de ver, é um jogador que já está no Auckland. Ele acho que fez um primeiro jogo muito bom e depois ele não apareceu tanto, até mesmo na goleada por 9-0 contra a Samoa, não foi um dos grandes nomes. Acho que ele ficou devendo um pouco mais e acho que a gente pode esperar mais dele. Enquanto o Tahiti, acho que tem muito disso. São várias defensivas que aconteceram muito, né? Quase custaram a vaga. A gente lembra aqui que o jogo contra a Papua Nova Guiné acabou sendo, vamos dizer assim, o fiel da balança aí para o Tahiti avançar.
Foi um jogo que a Papua Nova Guiné teve várias chances de sair com a vitória, acabou não conseguindo ser efetiva no ataque, então, né, não foi aquele jogo perfeito, não foi uma campanha do Tahiti para a gente olhar e falar, realmente mereceu o terceiro lugar. Talvez não, ó, fez merecer, né, chegou na semifinal, enfim, tem todo o seu mérito, mas talvez tenha faltado vários ingredientes aí dessa seleção do Tahiti que a gente ficou esperando e não veio. Fica só a curiosidade, né, que o Tahiti perdeu para o Fiji na primeira fase por 1-0 e depois ganhou, né, então fica esse ponto aí, enquanto a Nova Zelândia venceu por 2 jogos Vanuatu. Então é isso, fechamos aqui, né, passando a régua completa. Bernardo Oliveira, queria que você desse aí o seu último pitaco, da sua última opinião sobre essa competição, algum outro destaque que ficou pelo caminho, que você acha que merece ser citado, mas enfim, a gente fechando a nossa cobertura, fechando aí a Copa das Nações da Oceania, e queria que você desse aí o seu último comentário geral sobre o torneio em 2024. Olha só, foi um torneio assim, interessante, nós vimos principalmente o surgimento de alguns bons jogadores, como eu havia dito, né, anteriormente, e torno a dizer, bons nomes aparecendo na seleção da Nova Zelândia, mas também foi legal ver jogadores assim mais veteranos também mais uma vez mostrando seu valor, né? É claro que o Roy Krishna entra aí como principal destaque, né, sendo o artilheiro da competição, já é um jogador, né, de 36 anos, mas que mostrou mais uma vez a sua qualidade, ele que vem bem já há muitos anos no futebol indiano, né, tendo bom desempenho pela sua equipe. Mas foi legal para vermos, né, principalmente também o Terral, mais uma vez, pela seleção do Tahiti, sendo o principal nome da equipe, tendo também, né, um bom desempenho, enfim, e os jogadores, né, o Thomas Dunn, como a gente falou, o Barbarossa, que já é mais veterano, mas que também apareceu muito bem, para mim um dos principais jogadores da competição, inclusive, Barbarossa fez uma Copa das Nações da Oceania muito boa, Ben Wayne também aparecendo muito bem, enfim, claro que a Nova Zelândia, até pelo título, evidentemente que teve mais nomes individuais a serem destacados. Mas foi legal para ver o quanto que, principalmente Vanuatu, e eu gostaria de destacar nesse final a seleção de Vanuatu, porque foi a seleção da casa que mostrou muita organização, com a presença grande da sua torcida, mostrando bons nomes, mostrando boa organização tática dentro de campo, com a liderança do Brian Kaltak como capitão e principal referência técnica dessa equipe. Eu acho que o Vanuatu mostrou até que tem até margem para evoluir, com o tempo agora de trabalho maior para o Juliano Schmeling, para poder mostrar esse desempenho na eliminatória da Copa das Nações, né? Aliás, né, para a eliminatória da Copa do Mundo, né, de 2026. Eu acho que o Vanuatu ainda tem essa margem, né? Tem ainda terreno para poder evoluir. E quem sabe, né, dependendo, se mantiver o nível de atuação que teve na Copa das Nações da Oceania, a gente pode sonhar, quem sabe, com o Vanuatu conseguindo uma vaga na repescagem para a Copa do Mundo de 2026, já que a vaga direta fica, assim, amplo favoritismo para a Nova Zelândia. Mas, fechando aqui a participação, achei que foi legal, um torneio bom de assistir, para, mais uma vez, nesse cenário, como eu sempre falo, num cenário mais alternativo, nesse universo de seleções, foi bom ver, né, alguns nomes veteranos, mais uma vez, reafirmando, mostrando o seu valor, fincando a sua posição, né, consolidando o seu lugar, mas também o surgimento de novos talentos para esse futebol da Oceania, que a gente sabe, né, que ainda precisa de mais investimento, de mais evolução dentro desses países também que, evidentemente, tem um limite territorial, que também não permite voos muito altos, a gente pode dizer até pela questão populacional, mas que, dependendo ainda assim, apesar das dificuldades, mostram bons talentos, né? Principalmente Fiji, com o Thomas Dunn sendo o principal nome dessa nova geração da seleção de Fiji. Então, foi legal acompanhar esse torneio e ver essas novas surpresas aparecendo. Então, mais uma vez, foi muito bom participar, Salaf. Obrigado mais uma vez pelo convite de estar aqui. E mais à frente a gente volta, né, para falar até das eliminatórias da Copa do Mundo também, não só da Oceania, mas também dos outros continentes. Exato, em setembro tem eliminatórias da Oceania, então a gente volta para falar do futebol da Oceania. Queria só destacar o Roy Krishna, que você citou bastante, é o maior artilheiro da história do Fiji, tem 41 gols feitos, né, chegou a essa marca ao longo da competição, e acho que tem um outro destaque que eu deixo aqui, que é o Atiquepo, de Papua Nova Guiné, que foi um jogador que chama muita atenção, né, um atacante que joga camisa 6, não é muito comum a gente ver, óbvio, não é um jogador novo, tem 28 anos já, mas é um jogador aí, vamos dizer assim, pode aparecer bem nas eliminatórias. Então a gente vai ficar de olho. Em setembro a gente volta com eliminatórias da Oceania, né? Volta a falar do futebol da Oceania aqui no caso do podcast. Quer dizer, volta, vamos dizer assim, a prática. Tá, pode acontecer outra coisa a gente voltar a falar? Pode acontecer outra coisa a gente voltar a falar. Mas fica ligado então, convido então a você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_, para saber se fala mais sobre a Oceania e também sobre as outras competições continentais, sobre o demais universo do futebol de seleções. Também siga a gente aqui no Instagram, no Spotify, no YouTube, onde você estiver escutando esse podcast, deixe seu like, sua avaliação, seu comentário e também participe da interação aqui embaixo. É muito importante para nós que você faça esse podcast conosco, faça o podcast conosco e acompanhe aí a sequência dos nossos materiais.
Os podcasts diários seguem na Copa América e na Eurocopa, então para você conferir tudo é só seguir aqui onde você está escutando esse podcast. Também convido você a apoiar o Conte Verde, apoia.se/Conte Verde com R$10 por mês. Você ajuda a se estruturar, a se manter, a fazer um trabalho cada vez melhor, a seguir firme aí nas eliminatórias da Oceania que estão para começar nesse segundo semestre de 2024. E se não puder ajudar financeiramente, compartilhe esse podcast para que ele chegue em mais e mais pessoas. Tá certo? Bernardo Oliveira, muito obrigado pela sua parceria ao longo dessa cobertura. Fechamos a nossa terceira competição continental do ano, já teve Copa da Ásia, Copa Africana das Nações, agora a Copa das Nações da Oceania nesse mesmo formato, com podcast diários, com resumos, né, com análises das fases, e a gente fecha aí com chave de ouro essa cobertura da Copa das Nações da Oceania. Valeu, meu amigo, forte abraço. Obrigado, Salati. Eu que agradeço mais uma vez, cara, pelo convite. E bom poder estar aqui para falar desse cenário, né, da Oceania, que acaba sendo um continente um pouco mais oculto, né, dentro desse universo de seleções. Mais uma vez te agradeço pelo convite e em breve a gente retorna, né, para poder falar mais uma vez do universo da Oceania, mas agora já pensando na Copa do Mundo de 2026, que já está chegando. Menos de 2 anos para a Copa, a gente vai ter a primeira seleção da Oceania classificada diretamente para o Mundial e você vai acompanhar tudo aqui no Conte Verde, tá certo? Conte Verde, os caminhos da Copa do Mundo e da Copa das Nações da Oceania passam por aqui. Até mais!